Olá! Nessa aula, iremos trabalhar os instrumentos de gestão e política ambiental acoplados ao licenciamento, sobretudo a avaliação de impacto ambiental, e procurando verificar em que medida esses instrumentos se integram na promoção da elaboração dos sistemas de gestão ambiental voltado para as empresas e para as corporações. A nossa ideia, a nossa intenção é reforçar os princípios vistos até então, que dizem respeito à atuação do Estado como um agente disciplinador das atividades econômicas e regulador dos efeitos ambientais na promoção da sustentabilidade e do desenvolvimento sustentável. Na promoção da sustentabilidade e do desenvolvimento sustentável. Bom, para isso, vamos trabalhar alguns elementos que ilustram essa relação entre os instrumentos de política ambiental e a gestão ambiental, os sistemas de gestão ambiental das empresas. Essa relação voltada para uma reflexão em torno de todo o ciclo de vida dos empreendimentos. Maior enfoque nas etapas iniciais, nas etapas de planejamento e nas etapas de implantação e de operação dos empreendimentos. Bom, iniciando, vamos recapitular alguns elementos fundamentais na estrutura deste acoplamento que nós estamos trabalhando nesta aula, entre a avaliação de impacto ambiental, o licenciamento e os sistemas de gestão ambiental dos empreendimentos e das atividades. Bom, como visto, a avaliação de impacto ambiental e o licenciamento são dois instrumentos de política ambiental que se integram com os objetivos de promover a verificação da viabilidade ambiental das atividades que têm potencial de causar significativa degradação ambiental, ilustrados aí pelo nível e pela relevância, pela importância dos impactos ambientais que estão associados à sua implantação e operação. Lembrando que, nesse caso, a viabilidade ambiental será estabelecida em função das condições identificadas ao longo do processo de avaliação de impacto ambiental para o cumprimento dos padrões de qualidade estabelecidos legalmente ou aqueles que vierem a ser determinados conforme o processo de avaliação de impacto ambiental forneça as informações. Bom, estes padrões de qualidade vão ser compreendidos para nós daqui em diante como elementos que orientam os objetivos de desempenho ambiental a serem perseguidos e a serem assegurados pelos empreendimentos ao longo do tempo, dentro do seu ciclo de vida, dentro da sua vida útil, que inclui também, em alguns casos, bastante importante, a própria desativação desses empreendimentos. Bom, esses padrões de qualidade, terminando a nossa rememoração, a nossa recapitulação, esses padrões de qualidade são vistos como elementos de referência que estabelecem, portanto, aquelas metas a serem alcançadas para ou durante a gestão ambiental, durante o controle das atividades exercidas sobre o meio, sobretudo em relação ao nível de impactos que serão causados. Bom, ao longo do processo de avaliação de impacto ambiental, se estabelecem as medidas de mitigação e de monitoramento para as diferentes etapas de um empreendimento, desde a sua etapa de planejamento, instalação, operação e desativação, quando for o caso. Para ilustrar o caso de um empreendimento que necessariamente tem a desativação considerada dentro do licenciamento ambiental, por exemplo, os aterros sanitários, um exemplo que nós vimos na aula passada. Os aterros sanitários são empreendimentos que possuem um horizonte temporal previamente predeterminado, normalmente em torno de 20, 25 anos aí de vida útil de operação, são os horizontes temporais normalmente utilizados como referência para os projetos de aterro sanitário. Bom, esse horizonte de funcionamento, sendo predeterminado, permite já estabelecer quais medidas serão necessárias para assegurar que a sua desativação também se dê em conformidade com os preceitos e requisitos legais e também em conformidade com os requisitos de desempenho ambiental. Bom, dentro do esquema que nós temos aí trabalhado com a avaliação de impacto ambiental, desde a apresentação da proposta, a triagem, etc. e tal, o licenciamento ambiental, ele acaba se envolvendo a partir, ou se alimentando, melhor dizendo, a partir das informações prestadas pelo processo de avaliação de impacto ambiental, a elaboração dos estudos ambientais específicos dentro do escopo considerado relevante para aquele caso, vai se debruçar especialmente nas etapas de identificação, previsão e avaliação dos impactos que serão causados ou que poderão ser causados. A partir daí, o próprio estudo ambiental passa a orientar reflexões e elementos a partir de elementos analíticos, orientar a definição de medidas de mitigação e de monitoramento necessárias para a correta implantação dos empreendimentos e atividades e, sobretudo, para a sua gestão. Os estudos ambientais
mas sobretudo as informações que são prestadas pelo processo de avaliação de impacto ambiental, são submetidos tanto à consulta pública quanto à análise técnica por parte dos órgãos ambientais, que ao tomarem uma decisão positiva, estão concluindo que este empreendimento ou a proposta apresentada tem viabilidade ambiental e passam a ser, então, ao serem consideradas viáveis, passam a ter as suas licenças ambientais emitidas. Bom, a primeira etapa, a licença prévia, é aquela que determine, que conclui pela viabilidade ambiental e, lembrando, aquelas medidas de monitoramento e de mitigação poderão ser complementadas ao longo do processo também, sobretudo, pelos inputs dados pela participação da sociedade e após análise técnica e entrarão como requisitos e condicionantes para as etapas de instalação e de operação. Tem-se aí os elementos básicos para o estabelecimento de um quadro inicial que orientará as medidas de gestão ambiental desse empreendimento e deverá acompanhar esse empreendimento até o fim de sua vida. O licenciamento ambiental e a licença ambiental a ser emitida estabelece o compromisso do empreendedor com o Estado no sentido de atender às condições que o Estado estabelece para que a viabilidade ambiental seja assegurada. Significa que para cada fase do empreendimento serão definidas medidas de mitigação e de efeitos negativos e muitas vezes é necessário e desejável também de ampliação ou de potencialização de efeitos positivos que deverão ser implementadas e integradas ao projeto a fim de assegurar o desempenho ambiental, o desempenho do empreendimento em níveis adequados, nos níveis desejados e pretendidos e requeridos pela sociedade. Bom, além disso, as medidas de mitigação e de monitoramento estabelecidas no licenciamento têm também como preocupação a verificação do real comportamento dos efeitos que até então estavam sendo apenas estimados. Portanto, ao monitorar os efeitos, temos condições reais e concretas de aferir o desempenho efetivo daquele empreendimento depois da sua implantação. E, eventualmente, também o monitoramento permite identificar outros efeitos que não tenham sido ainda ou até então tratados pelo próprio processo de avaliação de impacto ambiental. Bom, durante a elaboração dos estudos ou pela participação da sociedade ou mesmo pela análise técnica. O acompanhamento sistemático, portanto, pela via do monitoramento desse desempenho ambiental dos empreendimentos, completa o quadro básico da gestão ambiental orientada pela atuação destes instrumentos, avaliação de impacto ambiental, licenciamento, acoplados ou como elementos que definem essa estrutura básica da gestão ambiental, dos sistemas de gestão ambiental a serem incorporados pelos empreendimentos e atividades. Tem-se assim, dessa maneira, a relação inequívoca entre aquilo que se estabelece pelo Estado como requisito de desempenho, como ponto de partida para a gestão ambiental dos empreendimentos e atividades que tenham passado por todo esse processo de avaliação de impacto, etc. Bom, no limite, esses requisitos de desempenho que deverão ser alcançados pelas atividades e empreendimentos devem ser compreendidos como parâmetros de entrada que alimentam os projetos, alimentam a elaboração dos projetos, já recebendo como objetivos de desempenho ambiental, de sustentabilidade, de desenvolvimento sustentável, a serem necessariamente incorporados pelos próprios projetos. Em todos os casos, para ilustrar, é pertinente que os responsáveis pelos projetos de desenvolvimento, os projetos a serem implantados, se questionem da seguinte maneira, apenas para ilustrar. Qual o nível de remoção de particulados a ser alcançado pelos dispositivos filtrantes que serão instalados nas chaminés, por exemplo, a fim de atender a requisitos de qualidade estabelecidos pela legislação, por exemplo, para a presença de partículas inaláveis no ar? Um outro exemplo, qual o design, qual o projeto físico, layout, para um loteamento urbano que está sendo projetado, de modo a que este loteamento, este empreendimento atenda aos requisitos de viabilidade técnica e econômica, mantendo-se, por exemplo, o devido afastamento de áreas de preservação permanente.
Uma outra reflexão em torno dos padrões de qualidade como requisitos de desempenho pode ser entendida ou compreendida através da seguinte questão. Qual o nível de eficiência a ser atingido na remoção de cargas poluidoras de um determinado efluente, de modo a manter a qualidade estabelecida para o curso d'água que irá receber este efluente? Todos esses exemplos ilustram a maneira como nós queremos que seja compreendido os padrões de qualidade como requisitos de desempenho ambiental a serem antecipados pelos projetos e incorporados pelos projetos e pelos projetistas no desenvolvimento das atividades, na implantação e na operação das atividades. Temos aí então um ciclo básico, o quadro básico da gestão ambiental dos empreendimentos, assegurado pela atuação do Estado. Até esse momento, o condutor, o coordenador dessas reflexões, dessas atividades ou do processo de avaliação de impacto ambiental e licenciamento, o condutor é o Estado, os agentes que atuam em nome do Estado, as agências ambientais, os órgãos de controle, os departamentos de análise ambiental e fiscalização, etc. Complementados com uma parte importante, complementados pela participação da sociedade. Bom, uma vez identificados e descritos, os impactos ambientais serão confrontados com os requisitos de desempenho ambiental, estabelecidos, por exemplo, em padrões de qualidade ou, como já mencionamos, decididos caso a caso, a partir das próprias reflexões e discussões e análises alimentadas pela avaliação de impacto. Bom, a partir desse momento, temos as condições adequadas para o estabelecimento das medidas que serão incorporadas aos projetos para mitigação e controle dos efeitos que poderão ocorrer sobre o meio, derivados da implantação e operação desse empreendimento. A incorporação dessas medidas de controle tem como objetivo garantir a viabilidade ambiental do projeto como um todo, do empreendimento, da atividade, e amparar o deferimento pelo órgão ambiental do pedido de licença prévia. Portanto, ao ser emitida uma licença prévia, uma licença ambiental, a mensagem que o Estado está passando à sociedade é de que ele realizou uma análise prévia à implantação do empreendimento, realizou uma análise essencialmente sobre a concepção e a localização pretendida para este projeto e, ao realizar essa análise, encontrou elementos suficientemente consistentes, de modo a que haja uma segurança em relação ao cumprimento dos requisitos de desempenho ambiental. Isso se exprime por esse conceito de viabilidade ambiental. Bom, essas medidas de mitigação, de controle, deverão ser incorporadas ao sistema de gestão ambiental da organização, uma vez que estarão vinculadas como exigências das licenças ambientais que autorizam a implantação e a operação desses empreendimentos, ou do empreendimento em si. Dessa maneira, serão incorporadas como requisitos de desempenho a serem alcançados e mantidos ao longo do tempo, assegurando à sociedade que aquilo que se estabelece como exigência, como requisitos para a viabilidade ambiental, está efetivamente incorporado no projeto e na operação, na implantação e na operação dessas atividades. Bom, a partir daí, o monitoramento dessa efetividade ou da efetividade da implantação dessas medidas de controle deverão demonstrar em primeira instância, que o empreendimento atua em conformidade com os requisitos legais. Ao serem incorporados como exigências nas licenças ambientais, essas exigências passam a ter um status, um valor de um requisito legal. Portanto, a conformidade legal tão mencionada dentro do ambiente, do arcabouço dos sistemas de gestão ambiental, ela deve necessariamente incluir ou levar em consideração o cumprimento de todas as exigências estabelecidas pelos órgãos ambientais no momento do licenciamento dessa atividade. Bom, os dados obtidos por meio do monitoramento vão realimentar o sistema de gestão ambiental das organizações por meio, por exemplo, de um processo contínuo, além de serem integrados aos bancos de dados dos órgãos de planejamento e de gestão ambiental que atuam em nome do Estado. Caso, por exemplo, esses dados indiquem alguma desconformidade em relação ao desempenho ambiental que deveria estar sendo observado, o sistema
sistema de gestão deve reavaliar os aspectos de impactos ambientais em busca de ajustes nas medidas de mitigação e controle. Quer dizer, esta desconformidade indicaria alguma limitação, alguma ineficiência na implantação ou na própria medida em si daquilo que se estabelece como necessário para a promoção do controle e da garantia do desempenho ambiental. Bom, essa realimentação, portanto, ela deve ser vista sempre, em qualquer caso, com vista à manutenção da viabilidade ambiental como elemento básico a ser assegurado ao longo do tempo. Em situações extremas, os dados de monitoramento indicarão aos gestores públicos que o estado do meio deve ser reavaliado. Ele se mostra em tais condições que não haveria mais possibilidade de suportar os efeitos derivados de novos empreendimentos ou do próprio empreendimento em si, sinalizando, portanto, aos órgãos ambientais que é necessário reavaliar a própria concessão da licença ambiental, que num limite pode chegar, inclusive, a implicar no cancelamento das licenças ambientais já emitidas. Dentro do arcabouço jurídico, dentro do arcabouço conceitual e teórico aplicado ao licenciamento ambiental, isso não seria nenhum absurdo, desconsiderando eventuais questionamentos sob o ponto de vista de segurança econômica, política, etc. e tal. Sob o ponto de vista ambiental, é extremamente razoável que se reconsidere a localização de uma atividade que se mostre prejudicial, que se mostre inviável, mesmo após ter sido avaliada. Isso depende das circunstâncias, mas em tese nada impediria de haver o cancelamento de uma licença ambiental, mesmo após ter sido emitida. Portanto, os empreendimentos e essa capacidade de suportar os efeitos derivados dos empreendimentos é uma questão fundamental que deve ser assegurada pelo Estado em qualquer momento e ao longo da vida e da implantação de um empreendimento. Bom, então esse quadro básico, este quadro geral dos sistemas de gestão ambiental ilustra muito bem como essa integração entre os instrumentos de política ambiental, ela ocorre já como um mediador, como um elemento mediador entre o nível da gestão ambiental na esfera pública, realizada pelo Estado, e o nível da gestão ambiental realizada no âmbito das organizações. Nós vamos ver como alguns aspectos, ou como esses elementos se rebatem a partir de alguns exemplos nas próximas partes dessa aula. Até lá!